vocês. O programa Respostas está de volta. Eu estou aqui a serviço, aqui pela TV Imaculada, desse programa Respostas que vem ao ar aos sábados. Tem umas reprises também durante a semana. E gostaríamos de saudar a todos vocês com muito carinho. Que Deus esteja protegendo, que Deus esteja com todos que estão na sintonia desse programa neste momento. Minha saudação, então, a toda a equipe da TV Imaculada, a todas as pessoas que tenham no coração a preocupação com a evangelização, fazer com que as luzes do Evangelho cheguem para iluminar o caminho da nossa vida e também do nosso discernimento pessoal. O programa Respostas existe isso, para ajudar você. É um programa de conselhos, de apontamentos, de respostas. Não é fórmula de bolo, a gente sempre fala que aqui no programa não tem fórmula de bolo, né? Mas nesse sentido a gente traz luz para ajudar você no seu caminho de fé, porque todos nós queremos alcançar o bem, alcançar a felicidade, alcançar a realização e seguir nosso caminho assim, de acordo com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Porque com Cristo não tem erro, né? Aí a gente segue com segurança. Então, nesse sentido que este programa é um serviço ao caminho de fé dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Primeira parte do programa, você que já está aí, é fiel ao nosso programa, já sabe que no primeiro momento nós temos uma reflexão a partir de um texto do Concílio Vaticano II. Vocês sabem que de quando em quando na história da Igreja ela para se reunir em concílio, onde muitos aspectos, né, da fé, da Sagrada Escritura, da tradição, se reflete para resolver, digamos, aquelas situações problemáticas que surgem de acordo com o andar da carruagem, como assim dizer, né, nos tempos. E o Concílio Vaticano II de 1963 a 1965 foi esse Pentecostes da Igreja, e nós buscamos sempre atualizar a interpretação destes textos, porque todos os papas pós-conciliares chamaram o Concílio Vaticano II de bússola da Igreja. Então, é óbvio que nós vamos buscar a bússola, a orientação máxima da nossa fé está na revelação, na Sagrada Escritura, na tradição apostólica. Mas esses momentos são momentos em que a Igreja atualiza esses ensinamentos para respostas ao nosso tempo presente. Estamos agora começamos recentemente, um novo documento, porque a gente tinha lido a Lumen Gentium, refletido sobre a Igreja. Agora, nós estamos já numa etapa de um segundo documento do Concílio Vaticano II. É a chamada Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do latim traduzindo para o português, alegrias e esperanças. Então, as duas primeiras palavras do latim se tornam o título do documento, né? Essa é uma praxe, é de praxe, digamos, em relação aos documentos oficiais da Igreja. E nós já estamos indo para o número 8 da Gaudium et Spes. O que vocês vão perceber? Aquilo que eu falava para vocês, a Igreja na Gaudium et Spes está dialogando com o mundo, está interagindo com o mundo, porque o mundo é a seara, né? Onde a semente do Evangelho é espalhada, né? E agora nós vamos para um tema de hoje, onde a Igreja está percebendo, embora ela tenha observado que tem aspectos muito positivos no nosso tempo presente, porque tem gente que vê o Apocalipse em tudo, né? Mas essa não é a visão da Igreja. A Igreja vê luzes e sombras. Agora vamos dar uma olhada, que depois que a Igreja fez algumas considerações positivas, ela diz, olha, mas tem alguma coisa que não está indo muito bem não, tá certo? Vamos acompanhar desequilíbrios pessoais, familiares e sociais que a Igreja aponta na análise do mundo contemporâneo. Vamos passar agora, neste momento, para a leitura do texto. A condição no mundo atual. Desequilíbrios pessoais, familiares e sociais. Uma tão rápida evolução, muitas vezes processada desordenadamente, e, sobretudo, a consciência mais aguda das desigualdades existentes no mundo, geram ou aumentam contradições e desequilíbrios. Ao nível da própria pessoa, origina-se com frequência um desequilíbrio entre o saber prático moderno e o pensar teórico, que não consegue dominar o conjunto dos seus conhecimentos, nem os ordenar em sínteses satisfatórias. Surge também desequilíbrio entre a preocupação e a eficácia prática e as exigências da consciência moral.
outras vezes, as condições coletivas da exigência e as exigências do pensamento pessoal e até da contemplação. Gera-se, finalmente, o desequilíbrio entre a especialização da atividade humana e a visão global da realidade. No seio da família, originam-se tensões, quer devido à pressão das condições demográficas, econômicas e sociais, quer pelas dificuldades que surgem entre as diferentes gerações, quer pelo novo tipo de relações sociais entre homens e mulheres. Grandes discrepâncias surgem entre as raças e os diversos grupos sociais, entre as nações ricas, as menos prósperas e as pobres, finalmente entre as instituições internacionais, nascidas do desejo de paz que os povos têm, e a ambição de propagar a própria ideologia ou os egoísmos coletivos existentes nas nações e em outros grupos. Daqui nascem desconfianças e inimizades mútuas, conflitos e desgraças, das quais o homem é simultaneamente causa e vítima. Gaudium et Spes. É importante a gente fazer o gancho com a análise que começamos nos programas anteriores, para dizer assim que não é que a igreja, olhando a realidade, vai dizer que está tudo perdido, tá? Porque tem gente assim, né? Tem gente que fala que está tudo perdido, que é o fim do mundo, que depois do Concílio Vaticano II a igreja se perdeu. Então a gente tem esse povo que tem essa mentalidade apocalíptica, né? Não, a igreja fez considerações muito interessantes nos programas passados. Só que agora ela fala, olha, mas não está tudo bem não. Tem alguns desequilíbrios. E eu acho muito sensata a análise que a igreja vai fazendo no concílio, porque ela vê as causas e as consequências e termina dizendo que o homem, por um lado, é causa dos problemas que nós estamos enfrentando, por outro lado, acaba sendo vítima também disso. Os três âmbitos aqui são analisados nesse texto de hoje. O âmbito pessoal, tá? As grandes problemáticas inerentes à questão da consciência, da moral, da concepção de mundo que vai mudando, e a igreja percebeu essas mudanças, e por isso o Papa mesmo, na intuição, com certeza inspirado pelo Espírito Santo, convocou o Concílio Vaticano II, que é o Papa João XXIII, foi este Espírito que, olhando a situação da igreja, percebendo esses grandes desequilíbrios em andamento, que se colocou exatamente como uma igreja da escuta, né? Não é uma igreja só que ensina, mas uma igreja que também quer escutar o mundo. Porque para nós padres, né, de modo geral, é muito fácil a gente estar ali como mestre que ensina. Mas falta-nos muitas vezes a humildade da escuta. Por quê? Porque por muito tempo a igreja pressupôs, porque a igreja e mundo era uma coisa assim tão, né, o regime de cristandade era tão, porque a igreja, a ideia de mundo era veiculada em laboratório, né, quase. É a visão que tem de mundo, tem que ser o mundo, tem que ser assim. Agora não, agora se reconhece a autonomia das realidades temporais, mas essas realidades temporais nem sempre correspondem àquilo que a igreja pensa, que a igreja quer, né? Então, muitas dificuldades estão surgindo e a igreja está apontando. Não é que a igreja se cala diante daqueles problemas que tem no mundo. Isso é diálogo. No concílio, você quer saber como é que a igreja dialoga? Olha para o Concílio Vaticano II, é um laboratório de diálogo. Ou seja, aqui a igreja está fazendo uma leitura da realidade, mas ela não está fingindo que está tudo bem. Ela não está só passando a mão no mundo moderno e dizendo, nossa, que maravilhoso. Sim, vocês trouxeram muitas coisas boas, mas nós temos grandes desequilíbrios em andamento. E eu dizia para vocês um pouquinho antes que tem 3 níveis, né? A questão do nível pessoal, desses desequilíbrios, os problemas familiares e os problemas multinacionais, transnacionais, os problemas do mundo, né? E aqui uma série de mudanças, e eu acho bonito a igreja ter percebido isso, ter percebido essas discrepâncias. E começa falando que, por um lado, o mundo começa a ter uma consciência mais aguda das desigualdades, por exemplo, existentes no mundo. Essas desigualdades, a igreja diz que geram contradições e desequilíbrios, né? Ao nível da própria pessoa, o fato de haver um desequilíbrio entre o saber prático moderno e o pensar teórico,
que cada vez vai havendo uma distinção, uma separação cada vez maior. Por quê? Porque o pensamento científico moderno ele se especializou demais, no sentido de cair num racionalismo, de modo que o pensamento abstrato se desvinculou da vida, né? Do concreto, e nós temos que ter uma ciência também que seja capaz de responder, né? Se nós não podemos ter nenhuma religião que se paute na fuga dos problemas do mundo, nem mesmo uma ciência, né? Uma visão intelectualista, abstrata da realidade. Depois foi falando, né? Que também surgem desequilíbrios, a preocupação da eficiência prática, as exigências da consciência moral, porque cada vez mais o elemento da subjetividade vai entrando, né? É bom, é moral o que eu quero, é o subjetivo que decide, né? As exigências da própria moral vão sendo colocadas de lado, a questão da ética, né? E aí também os problemas vão para o nível global. Também a igreja reconhece que tem problemas globais, né? Que vão se surgindo desses desequilíbrios, né? No seio da família, muitas pressões. É interessante que a igreja já começa a se preocupar com a família, como sempre, né? Já existe no seio da família pressões devidas às condições demográficas, econômicas e sociais, e a gente bem sabe o quanto que problemas econômicos também surtem efeito no próprio seio da família, né? Olha só, nós chegamos já ao final desse primeiro bloco, passou rapidinho, né? Mas nós vamos continuar com esse programa, não saia daí, nós vamos para o intervalo e já voltamos para a segunda parte do programa Respostas. Do programa Respostas, gostaria de dizer, a gente não teve tempo de comentar todo o texto anterior, mas só para frisar que já no Concílio Vaticano II, a Igreja acena, denuncia a grande discrepância, diferença que existe entre as nações ricas e as nações pobres. Muito interessante perceber que a consciência da Igreja começa a perceber esta dimensão das desigualdades dentro do mundo e o quanto isso causa diversos desequilíbrios. A gente sabe de tudo isso que está conectado no mundo, na história da sociedade, do mundo, né? E agora passamos para o segundo bloco, a dinâmica é um pouco distinta, vocês sabem, aqui nós começamos a responder as perguntas que vocês nos mandam, né? E nós vamos começar nesse segundo bloco com a pergunta da Anelisa. A Anelisa lá do bairro Cidade de Deus, uma saudação muito carinhosa para todos vocês da Cidade de Deus. Que nome bonito de bairro, né? Cidade de Deus. Se é uma cidade de Deus, olha, vocês estão muito bem, né? É o prefeito aí, Deus, né? Deus é o prefeito aí, que coisa boa, né, gente? Que nome bonito. Cidade de Deus, um tema muito importante, muito caro, Agostinho, né? Que escreveu Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Um texto, virou um filme também, né? Para falar acho que, não sei se acho que é das realidades da periferia do Rio de Janeiro, uma coisa assim, né? Muito interessante. Qual que é a pergunta da Anelisa? É uma pergunta importante porque muita gente tem essa dúvida no coração, não só católicos, mas também os nossos irmãos no Senhor, os nossos irmãos, não sei como gostam de ser chamados, se protestantes, mas são irmãos no Senhor, né? Das outras denominações evangélicas, melhor dizendo, né? Vamos usar esse termo. É uma questão que é muito importante, Elisa, que você tenha trazido, porque nos dá a oportunidade de colocar a questão dentro da leitura correta, tá? Da leitura correta. Pera lá, eu já começar a falar assim sem ler a pergunta, talvez vocês fiquem aí indecisos, né? Mas olha que interessante a pergunta da Elisa. Por quê? Porque a Igreja Católica nos ensina que nós precisamos da intercessão dos santos. Anelisa, muito bom que você tenha perguntado isso, porque eu preciso construir aqui uma retrospectiva eu vou responder a sua pergunta pensando assim. Anelisa, eu vou responder fazendo uma pergunta para você. Como é que funciona a dinâmica da nossa salvação? Como é que nós nos salvamos? Segundo a perspectiva cristã, o único Salvador, e não há outro nome sobre o qual os homens possam ser salvos, é Jesus Cristo.
mesmo quando a igreja fala do respeito às visões distintas de outras religiões, a igreja hoje fala também da ação da graça de Deus em outras comunidades que não somente na igreja, na instituição da Igreja Católica Romana. Admite esta ação de Deus no mundo, e mesmo naquelas culturas onde o evangelho não foi anunciado, se fala, desde a patrística, lá do início do cristianismo, de sementes do verbo presente. Quem é o verbo de Deus? É o Filho. Que ainda que não tenha chegado o anúncio explícito, a vida em sociedade e a consciência dos seres humanos nos encaminha para Cristo. De modo que aquele nível da consciência que diz assim para a gente, faz o bem e evita o mal, é uma voz que Deus é um GPS, né? Praticamente que a consciência de cada ser humano que vem a este mundo tem. Então, o que nós percebemos? Que toda a criação, já a ordem natural, não é indiferente à ordem da salvação. E dentro da dinâmica da nossa história da salvação, Elisa, é muito comum nós percebermos que a nossa salvação não acontece fora das relações que nós estabelecemos. Inclusive, se você odiar o inimigo e você tiver um rancor tão grande por uma pessoa que você jamais oferecer o perdão a essa pessoa, no céu você não vai entrar, eu não vou entrar. Está vendo que a dinâmica da salvação precisa do outro? Por que a gente fala assim, irmã, reza por mim? Normalmente quando eu encontro um padre mais velho, mais sábio, mais santo do que eu, né? E tem muito padre mais santo do que eu, falo, padre, lembra dessa intenção. A gente procura já nesse mundo, aquelas pessoas que a gente sente que está um pouquinho de perto de Deus, a gente fala de Deus, dessa pessoa que eu amo para Deus. A gente confia porque existe uma estrutura relacional da história da salvação. A questão dos santos é uma coisa que é a ação da comunidade de salvação já nesse mundo. Então, quando você pede oração para uma outra pessoa, não é que você está dizendo que aquela pessoa vai te salvar, mas aquela pessoa se torna o quê? Entra numa dinâmica de intercessão, entra na dinâmica de uma torcida. Isso que nós chamamos, Ana Elisa, comunhão dos santos. Porque quando a gente for para o céu, a gente não vai ver só Jesus. A gente não vai se encontrar o ápice do céu, é o lugar da plena comunhão com Deus, mas em Deus nós vamos reencontrar a igreja que está na dimensão da glória, na dimensão da vitória. Então nossa fé tem uma dinâmica eclesial. Se você não quer usar dinâmica eclesial, vamos usar um outro nome? Uma dinâmica comunitária é própria da nossa vida. Por exemplo, quem não ama Deus e não ama o próximo, que não conseguir fazer, mesmo que seja no último momento da sua vida, o passo de voltar para a casa do Pai, ainda que seja no último segundo, não consegue essa salvação que já nos foi dada em Cristo, porque ela precisa ser acolhida. Eu preciso dizer sim a Deus. Deus não me obriga a viver plenamente abraçado em comunhão plena com Ele. Então, já nessa vida, o que eu faço e o que eu não faço aos meus irmãos e irmãs é necessário para a salvação. Eu vou me condenar à medida que eu sou insensível à dor do outro. Então, eu preciso do outro para salvar. Não é que o outro me salva, mas a minha ação de Deus na graça. Quando eu acolho a ação de Deus na graça, eu passo a amar o que é o santo. O santo é alguém que consegue ser a presença de Deus. Alguém que consegue viver de maneira a ser um sinal. O santo é uma seta para Deus. Então significa que o santo está mostrando para a gente o caminho é por aqui. Primeiro ele está mostrando com a própria vida. Então os santos já estão presentes nessa vida. Nós tivemos santos que nós conhecemos. Vou dar um exemplo público, João Paulo II. Era um homem com todos os seus defeitos, mas hoje a gente chama ele de São João Paulo II. Então, a intercessão dos santos não é uma coisa só para quem já foi. Já nesse mundo a gente vive uma dinâmica de intercessão. Os irmãos evangélicos fazem isso. Pastor, reza por mim. Ora, né? Preferem o termo orar. Pastor, ora por mim.
Quantas vezes eu encontro, né, no meu ambiente de trabalho, várias pessoas que vêm, meu anjo da guarda, padre, olha, está acontecendo essa situação na minha família, estou com problema com a minha mãe, estou com problema de saúde do meu filho. Isso já acontece na dinâmica daqui, desse mundo, que é de irá lá. Então eu só vou mudar uma palavrinha na sua pergunta. Precisa, não é uma questão de precisar. Por quê? Porque em última instância, toda a nossa fé tem que ser trinitária. A devoção aos santos é parte. Agora aqui é um outro capítulo. Existe a dinâmica da salvação, que é as dimensões relacionais da minha vida com o outro, a minha dimensão, sobretudo, da minha relação com Deus. Porque não se salva quem se relaciona só com Deus. Não existe isso. Nem monge vive isso. Amor a Deus e amor ao próximo. São duas faces de uma única moeda. Porque o próprio João diz, quem fala que ama a Deus. Então a gente pode falar, é fácil falar que ama a Deus, né? Não incomoda, né, gente? Não incomoda. Eu posso criar o quê? Uma abstração de Deus. Eu amo a Deus, mas João já denuncia. Olha a dinâmica da salvação que eu te falei. Mas quem não ama seu próximo é mentiroso. Se diz que está amando a Deus, então tem gente que está fazendo de conta que ama a Deus. Fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra, que você tem alguma coisa contra você, se você está com problema na fraternidade, deixa a sua oferta. Que coisa mais bonita. Não vai no culto, porque vai ser falso. Não está desligado. Eu trato mal as pessoas, eu trato mal. Eu falo lá no Santuário Nossa Senhora da Abadia. O que é? A maior parte de vocês são patrões. Como é que vocês tratam as pessoas que dependem de vocês? Porque é muito bonitinho vir aqui na frente do padre, beijar a mãozinha do padre e rezar aqui de mãozinhas pós. Mas como é que vocês estão tratando as pessoas que dependem de vocês lá? Porque não pense que a salvação de vocês depende só disso aqui. Gente. A dinâmica da salvação precisa do outro. Precisa da dimensão relacional horizontal. Conta com isso. Tive fome. Teve fome do quê? Não é só de Eucaristia. Gente, a vida, a fé, inclui a vida inteira, inclui meus afetos, inclui a honestidade no trabalho, né? Mas eu digo também para as pessoas que trabalham nas empresas, olha, se você pode num determinado momento, se você acha que o seu patrão está sendo injusto, mas você abrace a empresa, trabalhe, faça com amor, faça com carinho, não engane, não roube, que vale para todos os lados. Então tem os dois lados. Então a gente precisa entender que é esse o palco da salvação. E no palco da salvação, Ana Elisa, as dimensões das minhas relações são o meu caminho para a salvação ou o sinal do meu afastamento de Deus. Onde está o teu irmão? A pergunta que Deus fez para Caim. Deus não sabia o que a Caim tinha feito com Abel? Por que ele pergunta? Porque Caim só vai poder voltar para a salvação se ele se der conta do que ele fez. Porque senão ele não vai salvar. Olha, o sangue do seu irmão, você não está querendo me dizer, mas o sangue do seu irmão caiu na terra e a terra está gritando. O grito do seu irmão chegou nos meus ouvidos. Parece também o Êxodo, vocês lembram? O meu povo, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci. Porque eu não quero o meu povo escravizado. Então você está entendendo que a dinâmica da salvação inclui o outro, inclui a horizontalidade. Então eu preciso da dimensão da fraternidade, da comunidade, da dimensão eclesial. Eu me salvo como parte de um povo. Eu me salvo não sozinho. Não existe o indivíduo que se salva. Existe o membro de um corpo que se salva. Então, nós estamos em relação. Nossa salvação acontece de maneira encarnada. Tem dimensão social, dimensão relacional, dimensão de caridade. Esse é o nosso caminho para Deus. E a comunhão dos santos se insere dentro dessa dimensão eclesial que é própria da fé. Como é que você sabe? Como é que você sabe de Cristo? Porque alguém da comunidade te anunciou. Não veio por infusão do céu.
Não foi que você engoliu a palavra de Deus ali mastigando. Alguém te apresentou, olha, esse é o caminho. Quem que te apresentou? Então você precisou da pessoa que te apresentou o evangelho, não precisou? Porque o quê? A Bíblia caiu do céu na tua cabeça? Né? Eu falo assim, é um pouco meu jeito, tá, Anelisa? Sabe que eu estou falando de modo geral. Não tem alguém, não foi um anjo que falou no nosso ouvido. Eu tive uma avó, uma mãe que me catequizou, que me fez me apaixonar por Cristo. Então eu dependi delas para minha salvação, não dependi? Dependo. Eu dependo da igreja também para me salvar, os sacramentos que eu preciso. Eu preciso da Eucaristia. Eu preciso de vez em quando chegar lá e dizer, olha, eu fui um padre porcaria. Não estou amando o povo de Deus ainda como eu devo, não estou me configurando ao Cristo como eu devia. E aí eu choro junto, peço perdão a Deus e a igreja, porque não é só a Deus que eu peço perdão. Eu envergonho também a igreja. Oh, meu Deus. Então, Anelisa, que bom que você fez essa pergunta. Porque na dinâmica do meu modo de salvar-me, o outro está contido. Para bem e para mal. Enquanto eu não perdoo, a falta de perdão, não o irmão, é um obstáculo. Porque Deus, se nós vamos viver em plena comunhão lá com Deus, a pergunta que vai se fazer é o seguinte: você vai perdoar esse irmão ou você não entra? Porque aqui nós precisamos estar em plena comunhão com todo mundo. Plena comunhão de amor. Ah, mas eu não consigo. É? Ah, você não consegue ou você não quer? Se você não consegue, é uma coisa. Se você não quer, é outra. Né? Então eu dependo também de dar o perdão para o meu irmão para mim me salvar. Eu preciso. E eu preciso, sobretudo, agora, da força que promana da intercessão dos santos. Porque os santos são amigos íntimos de Deus. É intuitivo a gente pedir oração para uma pessoa que a gente acha que está perto de Deus. Isso vale para a dimensão da igreja peregrinante, mas vale também para a igreja que já está diante da plena comunhão com Deus, porque eles já estão na fonte. Então os santos continuam trabalhando. Os santos e santas, não só aqueles que nós invocamos, como Santa Teresinha, como São Maximiliano Maria Kolbe, como São João Paulo II, existe uma multidão que nós não conhecemos, que estão lá torcendo para a gente. Tanto que quando a gente realiza o batismo, na hora da ladainha eu falo, olha, essa criança não tem só um exército que são vocês e a comunidade que está rezando. Não tem um exército só nesse mundo, mas tem um exército lá em cima também. A intercessão não está só no nível horizontal. Pela comunhão dos santos existe uma ponte entre o céu e a terra. Eu chamo isso de ponte porque é um canal de graças, de bens, porque quando o santo pede a Deus por nós, tá? Nós estamos diante de uma comunhão que favorece a nossa salvação, que nos empurra para Deus, que nos leva para a plenitude da nossa salvação. Eles nos precederam, por isso podem nos ajudar no caminho para lá. Podem nos ajudar, mas Salvador, nenhum deles é Salvador de nós. São Francisco, Santa Teresinha não morreram na cruz por nós, mas eles viveram de tal modo que o Cristo crucificado, que o Cristo ressuscitado, transpareceu de modo muito próximo, muito pleno na vida deles. Então viveram de tal modo o Evangelho que para nós se tornam luz, se tornam imã que nos atrai para o mistério de Deus, porque olhando para eles a gente fala, é possível, nós vamos chegar lá, tá certo? Anelisa, muito obrigado. Eu acho muito oportuna quando chegam essas perguntas, porque é a dúvida do coração de muitas pessoas. A dinâmica da salvação inclui a necessidade da nossa relação com o outro, da intercessão do outro, e eu também me tornar dentro dessa dinâmica eclesial. Também eu sou ao mesmo tempo intercessor. Quantas vezes você não ora pelas pessoas que estão ao seu lado, pelas pessoas que você ama? Você também já é um intercessor, ou não? Se você é uma mãe, quantas vezes você não dobra o joelho pelo seu filho? Por quê? Porque Deus te dá esse poder. Você é uma intercessora. E nesse sentido, a intercessão é uma relação dinâmica eclesial própria da dinâmica da salvação dentro da comunidade de salvação. Muito obrigado, chegamos ao final desse segundo bloco. Passou rapidinho com uma pergunta muito importante da Anelisa. Não saiam daí porque nós temos perguntas interessantes também na continuidade do programa que nós voltamos já já após o intervalo.
continuar ajudando vocês no caminho que vocês estão fazendo. Depois da pergunta da Anelisa, que perguntou o que significa para a igreja, né? Por que nós precisamos da intercessão dos santos, nós vamos passar para a pergunta do Augusto, nesse terceiro e último bloco, que também tem relação com a pergunta anterior, porque a gente não pode confundir as coisas, né? É muito importante entender a centralidade de Deus no nosso caminho, porque Deus é a nossa origem e a nossa meta, né? Mas dentro desse caminho para Deus, nós temos toda uma dinâmica comunitária e eclesial de vida, né? Para que nós possamos chegar até Deus. Mas precisamos deixar bem claro a distinção entre essas diversas realidades que compõem o nosso caminho de salvação. A pergunta do Augusto lá do Copa Trabalho. Copa Trabalho não fica nem muito longe lá de onde eu moro, viu? Hoje não estou precisando do GPS Fábio não, né? Parece que eu estou me identificando aqui geograficamente na nossa cidade. Saudação para o pessoal da Copa Trabalho, tá? Pergunta do Augusto. Após o último sacrifício da cruz feito por Jesus, nós já estamos todos salvos? Augusto, muito oportuna sua pergunta, porque nós cristãos colocamos Jesus como o Redentor da humanidade. Essa redenção nos foi dada em Cristo. E ela foi dada, por quê? Porque nossa salvação é dom. Jesus morreu por nós. Ele assumiu no nosso lugar o sacrifício ou o peso, digamos, do nosso desequilíbrio instaurado pelo pecado, pelo distanciamento de Deus, pelo distanciamento do outro, pelo desequilíbrio interno que nós causamos, pela nossa desobediência, pelo nosso afastamento de Deus. Cristo restabelece essa ponte entre o céu e a terra. E o muro de separação criado pelo distanciamento ao qual o nosso pecado nos levou, Cristo derruba esse muro. E já que você falou do sacrifício da cruz, tem o véu do templo que se rompe. O que é esse véu do templo que se rompe no momento que Cristo morre, né? Aliás, nós não podemos também separar a morte de Cristo da sua ressurreição. Mas aconteceu um episódio no momento da cruz de Cristo, que o episódio foi exatamente qual? O episódio foi o rompimento do véu que separava o lugar sagrado, que é chamado Santo dos Santos, que o sumo sacerdote entrava somente uma vez por ano. Então se rompeu este véu, de modo que agora se relativiza inclusive a função do templo, porque o novo templo de salvação, o novo lugar de Deus, não é um lugar geográfico, mas passa a ser o próprio Deus em Cristo. Cristo é o novo templo. Ele tinha dito isso antes no debate com os fariseus, né? Eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. Então, Jesus em si passa a ser o mediador, o único mediador entre o céu e a terra. Dito isso, nós podemos dizer que a nossa salvação é cristocêntrica. Cristocêntrica. Tem lugar neste cristocentrismo, dentro da dinâmica, de como apareceu a dinâmica da salvação, por exemplo, para a intercessão dos santos, enquanto incentivo, apoio, força para nós acolhermos, inclusive, esta salvação que nos foi dada, na intercessão, por exemplo, de Maria, no lugar de Maria, dentro da nossa salvação, mas tudo tem que convergir para Cristo, porque só Cristo é o caminho. Tudo tem que convergir para Cristo, mas existem vários caminhos para que nós cheguemos a Cristo, único caminho. Estes vários caminhos que eu estou dizendo são aquelas possibilidades
que a nossa existência terrena neste mundo vai nos abrindo gradativamente para que nos aproximemos desta salvação, para que experimentemos na nossa vida já que o nosso caminho seja em direção ao acolhimento desta salvação. Porque, gente, é isso. Eu posso te dar um presente e você falar, eu não quero o teu presente. Precisa acolher. O que aconteceu com Dimas? Dizem que é São Dimas, né? O bom ladrão, que a gente fala que é bom ladrão. O que aconteceu naquele momento? Aquele último momento ali da sua vida, acolheu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja, alguém que não viveu na direção da salvação, mas no último momento, a graça de Deus, pela abertura do coração dele, acolheu a redenção em Cristo. Acolhendo a redenção em Cristo, as portas do céu estão escancaradas. Então é verdade, vou responder, Augusto, a salvação foi, Deus não deixou em Cristo faltar nada, nenhum pecado nosso, por mais grave que seja, e nós temos que fugir do pecado, nós temos que nos afastar daquilo que nos desequilibra, que tira a nossa paz, que faz mal para o outro, que faz mal para a gente. Nós não podemos compactuar com as obras das trevas, porque o mal faz mal. Mas mesmo que nós caiamos, naquela cruz de Jesus está as portas para abrir o paraíso, mesmo quando a gente agiu como se Deus não existisse. Mesmo quando a gente agiu compactuando com as trevas, a possibilidade de abrir a porta do céu, Cristo permanece sempre presente. E isso Ele nos conquistou na cruz. Pela cruz de Cristo nós somos salvos. Não é por bom comportamento. O bom comportamento é consequência da ação da graça. Ação de uma graça que nós correspondemos. Então vamos falar assim, a nossa parte é essa, corresponder, acolher. Não é só uma simples passividade na história da salvação. Lembra o evangelho de ontem do cego Bartimeu? O que queres que eu te faça? Ah, meu Deus, se o cara está cego, que pergunta é essa? É óbvio que a pergunta de Jesus é importante, porque o caminho de volta, a pedagogia, a didática de Jesus quer com que o cego se dê conta da sua cegueira e da necessidade que ele tem de colaborar com o milagre. Tanto que Jesus termina dizendo, a tua fé te salvou. Mas quem fez o milagre foi Jesus, por que Jesus diz a tua fé? Porque é assim que age a ação da graça na nossa vida. Dá a impressão que o milagre é de Jesus, mas que também contou com a participação da pessoa. Porque nós não podemos ficar completamente passivos diante da história da salvação. Porque a história da salvação, em última instância, é uma resposta de amor. E quem é que responde no amor? Sem resposta de amor não existe comunhão. Então a gente precisa aprender já nesse mundo dizer, eu quero, me abraça, eu preciso dessa graça, eu preciso vencer esse egoísmo, eu preciso vencer essa mesquinhez, eu preciso vencer essa cegueira. Porque o que não é assumido não é redimido. Essa é a nossa parte. O que não é assumido não é redimido. Aliás, Augusto, todos os trabalhos de psicologia, no fundo, é para ajudar a gente a se dar conta das nossas sombras. Porque o que a gente finge que não tem, a gente não trabalha. Isso no nível psicológico. A grande dificuldade da pessoa do alcoólatra, quando é que começa o tratamento do alcoólatra? No segundo. Poxa, eu estou precisando de ajuda. Quantas pessoas morrem de cirrose, porque não chegou o momento que ele não caiu em si. Eu preciso desse tratamento. Eu estou doente. Eu preciso de ajuda. Aquele segundinho abriu o caminho da salvação para a pessoa. Tá? Precisa dar-se conta. Por isso que Jesus pede, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Tá vendo como esse Senhor, eu quero ver é importante? Então, Augusto, tem a nossa participação, mas a salvação é dom de Deus. A salvação ficou pronta. Deus, em Cristo Jesus, na cruz, fez tudo. Não existe nenhum pecado que seja maior do que a misericórdia, do que a fonte salvífica que emana do lenho sagrado, da cruz, do gesto de Cristo que foi fiel, que foi até o fim, no amor sem medidas de Deus pela humanidade. Então não tem nada que seja maior. Jesus não deixou nenhum pecado fora
da possibilidade de salvação. E nós já estamos salvos sim, Augusto. Em Cristo nós já estamos salvos. É que essa salvação ainda não chegou à plenitude, porque nós estamos na dinâmica ainda processual do caminho, na dimensão peregrinante, na estância ainda peregrinante desse mundo. Mas aquilo que nós vamos ser na ação da graça já nos foi realizado em Cristo Jesus. Nós já estamos salvos. A humanidade está salva. Por isso que eu falo, não se desespere diante do mal, porque o diabo faz barulho, mas ele sabe que já foi vencido. Ele já sabe que foi vencido. Então, Augusto, o poder redentor de Cristo na cruz, não tem pecado que esse poder, que esse amor não abrace, né? Não tem medicina. A medicina é muito superior à doença. Muito. Não dá para comparar a misericórdia de Deus com a gravidade das nossas desobediências e das nossas infidelidades. Por isso que eu falo para as pessoas que estão confessando o mesmo pecado já faz mais tempo. Para com isso, Deus já te perdoou, criatura. Agora vai procurar o psicólogo. Porque agora não é arrependimento, não é movimento do Espírito que encontrou o manancial da salvação, mas é um problema psicológico agora que você tem. Porque o teu pecado se tornou tão importante que parece que Jesus faltou alguma coisa, o trabalho não ficou completo. O trabalho na cruz não ficou completo. Porque seu pecado é o centro agora. O centro é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. Esse é o centro da salvação, tá? Esse é o centro da salvação, tá bom? Augusto, nós já estamos todos salvos. Que maravilha, esse é o grande anúncio, inclusive da Páscoa, né? Somos todos salvos em Cristo. Obrigado, meu irmão, pela sua pergunta, né? Muito obrigado pela pergunta. Muito bem. Vamos passar para outra pergunta da Elisete. A pergunta da Elisete é uma pergunta muito bacana também, né? A Elisete lá do bairro Amambaí, saudação carinhosa a vocês do bairro Amambaí. A Elisete pergunta, no momento da transubstanciação do pão e do vinho, só para você que está assistindo, transubstanciação é o termo que a gente usa para falar da transformação do pão em corpo de Cristo, do vinho no sangue de Cristo. Então a gente diz que esse é o momento da transubstanciação. É um termo técnico, né, para falar dessa realidade da transformação, para que o corpo de Cristo e o seu sangue estejam presentes na celebração eucarística. No momento da transubstanciação do pão e do vinho, o fiel que está na missa pode pedir a Jesus que retire seu ente querido do purgatório? Olha, Elisete, quando nós falamos que a Santa Missa é uma fonte inesgotável de ação salvadora, porque na verdade ela atualiza agora o sacrifício, embora na forma incruenta, atualiza esses dons salvíficos, é óbvio que nós podemos trazer para a celebração eucarística o fato de que o céu e a terra estão unidos. Estão unidos nós que estamos na esfera peregrinante, mas estão também presentes, de certa forma, os que estão na igreja padecente, que estão purificando-se, e também os irmãos que já estão na glória. Então o céu e a terra se unem, porque o sacrifício de Cristo é capaz de transcender a realidade daquilo que a gente está vivendo. Então a missa como tal, a tradição de oferecer o sacrifício, é um termo clássico, né? Eu quero oferecer missa por um parente, por uma pessoa que partiu. Isso é muito comum, né? Sobretudo 7º dia, um mês, um ano. A gente quer... O que a gente pode fazer por quem já foi? Não adianta dar dinheiro, né? Não adianta dar carro. O que a gente vai dar para quem foi? A gente só pode fazer chegar quem foi tendo em conta qual que é a dimensão própria da realidade que essa pessoa está vivendo. Ela está do outro lado do caminho. E nesse outro lado, o que se transporta, o que se chega, são graças, são bênçãos, são dons oriundos desta comunhão dos santos. Lembra que eu falei para vocês? A gente precisa refletir muito mais sobre a comunhão dos santos.
na nossa catequese, inclusive. Eu não sei quem de vocês que é catequista, que está assistindo o programa nesse momento, nós precisaríamos entender muito mais o que se trata quando a gente professa, eu creio na comunhão dos santos. É um artigo da nossa fé muito desconhecido, mas que pode ser fonte de esclarecimento de diversos aspectos da nossa vida de fé. Então, eu interpretaria que dentro da comunhão dos santos, é dentro desse artigo de fé que a gente entende, Elisete, o quanto é importante a gente estabelecer uma relação do processo de salvação da pessoa com o momento salvífico por excelência, que é Cristo, que é a cruz de Cristo, que é o sacrifício de Cristo. Então, o que a gente está fazendo quando a gente pede a missa pela pessoa que partiu, pelo irmão, pela irmã que foi? A gente une o sacrifício redentor à dimensão do caminho salvífico da pessoa, porque a gente, nesse caso, une redentor e redimido. No caso de quem está no purgatório, é redimido? É, mas está ainda em processo. Então, o que a gente diz? Na Eucaristia, eu uno redenção e quem está em caminho para o Redentor, para a salvação, para acolher plenamente, para fazer experiência plena da salvação. Então, na Eucaristia, por isso que nós temos essa tradição de pedir, a gente fala assim, né? Pedir a missa pela pessoa que foi. Também pelas pessoas que estão na fase ainda de preparação para abraçar plenamente a realidade de Deus, absolutamente sim, tá? Mas você pode fazer esse oferecimento também durante a missa, você levar o seu pensamento pelo ente querido, né? E na verdade não é que, deixa eu te explicar, não é que você vai pedir para tirar a pessoa do purgatório, como se fosse Deus que estivesse mantendo a pessoa lá. É a falta ainda dos elementos plenos de purificação que impedem. Não é Deus. Não é Deus que está segurando a pessoa no purgatório, tá? É os passos que a pessoa precisa dar. Lembra que eu falei que o que não é assumido não é redimido? Então o processo de purificação depende também da predisposição da alma, do deixar-se, né? Do deixar-se trabalhar para que você esteja livre de todo egoísmo para se apresentar diante do Altíssimo, tá? Mas é importante, é para ajudar a pessoa na correspondência ao fogo, porque o fogo do purgatório não é como o fogo do inferno. Nós chegamos ao final do programa, não dá tempo de falar disso, mas o fogo do purgatório é o fogo do amor que queima para que a pessoa esteja livre de egoísmos, plenamente disposta a abraçar Deus em plena comunhão, sem nenhum obstáculo, tá? É isso, é o fogo abrasador. Então você pede para a pessoa, olha, força que você já está na direção da meta. Beleza, Elisete? Gente, muito obrigado pela pergunta que vocês trouxeram. Quero pedir a intercessão de Nossa Senhora, como nós fazemos comumente no final desse programa. A gente pede a intercessão, mas também pede que você se cuide. Por favor, é um tempo bastante difícil e a gente precisa se cuidar. Se cuida, como dizia minha avó, te cuida, meu filho, que Deus também está te cuidando. As duas coisas vão juntas, né? Pela intercessão, então, de Maria Imaculada, assim invocada por São Maximiliano Maria Kolbe, desça sobre você, sobre sua família, sobre seus projetos e seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que maravilha, com essa bênção de Deus, plenos desta graça, nós queremos então saudar todos vocês e dizer que com a graça desse Deus que aqui esteve presente, nós retornaremos no próximo sábado. Muito obrigado pela presença de todos, até o próximo sábado. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para